privilégio tê-lo aqui nesta manhã. Obrigado porque você colocou na sua agenda, nesse final de semana prolongado de feriado e de festas na cultura que está ao nosso redor, você está aqui nesta manhã conosco para louvarmos ao Senhor. Deus seja engrandecido pela sua presença e pela sua adoração e pelo nosso culto. Eu queria relembrar você de alguns detalhes. Nós terminamos os 10 dias de oração. Muitos de nós nos compartilhamos esses momentos com os nossos amigos, nossos irmãos. Estivemos juntos em cultos aqui pela manhã e à noite, em cultos dos nossos lares, nos PGs relacionais. E eu espero que você esteja dando continuidade ao seu estudo desse guia de estudos do Primeiro Deus. E que o Primeiro Deus não seja apenas um processo, um projeto de todos os inícios de ano de nossa Igreja Adventista Mundial, mas que seja um estilo de vida, que faça parte do meu DNA, que eu possa todas as manhãs estar voltado para o meu encontro com Deus. Primeiro Deus, nós estamos estudando o livro de Números, não sei se você teve a oportunidade de ver nesta manhã, Números 24, e nós estivemos dando uma olhadinha num profeta que escreveu a sua própria biografia, 1400 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Ele deixou em Números 24 uma profecia sobre a volta de Jesus, sobre a vinda de Jesus e também sobre os finais dos tempos. Balaão foi aquele que escreveu a sua biografia desde sua vida até a sua morte e até o seu encontro com Jesus Cristo na segunda ressurreição. É impressionante quando você lê Números 24. Não vou pregar sobre Números 24 hoje, mas eu queria despertar você, por favor, não deixe o seu guia fechadinho, abra a sua palavra, comece a ler a Bíblia todos os dias, faça disto a primeira coisa do seu tempo ao despertar. Primeiro Deus, coloque isso como estilo de vida em você. Também eu gostaria de fazer um outro lembrete. Esses dias nós fizemos uma propaganda aqui da Bíblia Missionária. Muitos de vocês fizeram inscrições para serem missionários de Jesus Cristo esse ano, fazerem do seu ministério missão, pregar sobre Jesus, falar sobre profecias para as pessoas que não conhecem ainda Jesus Cristo. No próximo sábado, o Lúcio estará juntamente com os pastores desta igreja, o pastor Irineu e eu, nós estaremos lançando o nosso primeiro encontro missionário da nossa escola missionária no sábado que vem, às 16 horas aqui na igreja. E nós convidamos você que fez a sua inscrição, a gente vai estar entrando em contato pessoalmente com você essa semana. E aqueles que não fizeram ainda planos para ser um missionário e ganhar essa Bíblia linda, com projetos fantásticos dentro dela e também dentro da nossa igreja, você fique aí atento, por favor. Nós estaremos nas redes sociais colocando como que você pode se inscrever. Você pode falar com o Lúcio, pode falar com a Eliane, a sua esposa, pode falar com o pastor Irineu, pode falar comigo, com qualquer ancião desta igreja. Dê o seu nome, nós queremos vê-lo junto conosco na escola missionária que vai começar no dia 9 às 16 horas, tá bem? E um outro recado. Nós estamos felizes também porque a nossa escola sabatina está a cada dia mais crescendo. Nós estamos tendo a cada dia, cada sábado, mais alunos. E você está vindo com a sua família, ou vem sozinho, ou vem com a esposa, ou vem com os filhos. Mas você está vindo para a classe de escola sabatina. E nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Que fantástico a gente poder juntos ouvir experiências de várias pessoas, dos nossos amigos, dentro da escola sabatina. E através da percepção de cada um, com a influência do Espírito Santo, você nos traz as lições espirituais. E juntos nós, ao congregarmos, ao estudarmos, a gente ouve você falando. E todos nós crescemos e somos edificados pelo estudo da palavra. Por favor, venha participar conosco. Dia 10, ali naquelas salas de encontro da Amazônia, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos um grande encontro com todos os coordenadores da escola sabatina, aqui das nossas classes, desde os adolescentes até
o pessoal ali do inglês, todas essas classes, todos os coordenadores, nós estamos convidando para que você às 9 horas da manhã esteja ali na sala da Amazônia, ali no Mercedes. A gente vai passar o endereço para você estar conosco. É o próximo, fora esse domingo, no próximo domingo, a partir das 9 horas. Nós também queremos convidar todos os secretários, os recepcionistas de cada classe relacional que temos aqui. Nós também convidamos a todos os anciãos que estão aqui nesta manhã, que também estejam conosco, porque vocês são os nossos pastores das classes. Vocês é que estão pastoreando o nosso rebanho em classes menores, em igrejas menores. E nós convidamos a todos os anciãos que estejam conosco. Todos os professores estão intimados a estar com a gente também. E você que pertence à classe, se você quiser se tornar um coordenador, se você quiser se tornar um professor, você também pode fazer inscrição com a IDELMA. E você também é o nosso convidado para estar conosco. Agora, no outro sábado, dia 16, nós estaremos juntos, dia 10, nós estaremos juntos para participarmos desse grande encontro. O pastor Júlio Padilha é o nosso líder de escola sabatina da Associação Central Paranaense, ele vai estar conosco. O pastor Fábio Correia é o líder da escola sabatina da União Sul Brasileira, ele vai estar conosco. Nós convidamos você para que você junto conosco estejam ali. Nós vamos das 9 horas da manhã até as 15h30, a gente vai ter um almoço vegetariano muito gostoso e nós vamos passar o dia ali. Coloque, por favor, na sua agenda, dia 10 de março. No dia 15 de março, nós teremos na sexta-feira à noite um grande encontro de corais, já celebrando o final de semana e o Dia Mundial do Jovem Adventista. Nós vamos ter aqui o coral da Igreja Central de Curitiba, o coral do Boqueirão, o coral de São José dos Pinhais e o nosso coral, e também o pastor Elmar Borges, que é o pastor líder dos jovens aqui de nossa União Sul Brasileira. Gente, um culto imperdível na sexta-feira à noite, dia 15. E no dia 16, no sábado, nós teremos a presença do Dr. Rodrigo Silva aqui com a gente. Ele vai estar como pregador nosso, vai estar também dirigindo uma classe, a nossa classe, né, Lúcio, ali de abertura do Espaço Novo Tempo. Ele vai estar aqui conosco, está confirmadíssimo e vai passar conosco aqui o sábado pela manhã. Nós convidamos você, traga seus amigos, alguém que gosta do Novo Tempo, que você conhece, para que eles possam conhecê-lo pessoalmente. E nós temos um sábado maravilhoso pela glória de Deus. Gente, o mês de março eu poderia ficar aqui passando sábado a sábado, ele é imperdível. E nós convidamos você para que você esteja conosco em todos os momentos, em todos os cultos, louvando ao Senhor. Estou tão feliz e empolgado que eu acho que eu deixei o meu passador de slides em algum lugar. Será que está sentado, está aqui sobre o banco? Me perdoem, eu preciso dele para a gente abrir a palavra nesta manhã. Eu coloquei aqui uma imagem, a imagem de um ipê amarelo. Eu estive dando uma pesquisada aqui em Curitiba, porque eu vejo ipês em todas as ruas. E eu fui à internet nessa semana, eu descobri uma coisa. Nós temos 230 mil ipês distribuídos pelas ruas aqui de Curitiba. Já imaginou o que é isso? 230 mil pés de ipês, amarelos, rosas, roxos. E essa árvore, eu não sei se você em algum momento para observar, mas eu acho uma das árvores mais lindas que nós temos aqui no Brasil. E alguém teve essa percepção no passado de começar a plantar essa árvore nativa brasileira aqui nas ruas de Curitiba. E é impressionante a história dessa árvore, como que ela produz as suas flores. E eu gostaria de inseri-la na mensagem desta manhã. Você e eu temos uma vida aparentemente sob controle. Hoje, cada vez mais, a tecnologia nos dá essa percepção, essa conotação de que você e eu rapidamente podemos resolver as dificuldades de nossa vida. Você pega teu smartphone, teu iPhone, e num clicar você recebe um almoço no momento de trabalho, às vezes em casa, quando não deu tempo de prepará-lo. No outro clicar, talvez você chame um carro
e você se locomove de um lado para o outro rapidamente dentro de nossa cidade ou em outros lugares. Se você chega em casa, não deu tempo para ir ao banco, por exemplo, para ver suas contas, aquilo que você tem que pagar, você pega o seu smartphone, o seu iPhone, e já ali já com os aplicativos do banco, você já coloca os números, e se você está com saldo positivo, você já começa a pagar as suas contas, e rapidamente você resolve os problemas, não precisamos mais de filas. E o impressionante é que você conversa com qualquer pessoa ao redor do mundo, simplesmente pegando o seu iPhone, o seu smartphone e clicando o número, e você já acessa independentemente da distância, do horário e tudo mais. Isso nos traz um sentimento de que você e eu temos um autocontrole em nossa vida, que nós somos cada dia mais independentes, que você resolve qualquer situação, que você não precisa mais ficar pedindo por favor, que se você tiver a tecnologia em suas mãos, você é capaz de resolver todos os seus problemas. E às vezes, queridos, indutivamente, nós nos esquecemos que isso pode também influenciar na nossa espiritualidade. E ao estarmos olhando para a nossa espiritualidade, a gente é desafiado a vir na contramão do que o nosso sistema de cultura hoje nos chama. E quando você olha para a palavra diz o seguinte para você: você precisa se entregar. Você não tem o controle total de sua vida, alguém está acima de você e ele tem planos e sonhos, e ele pode controlar a sua vida. Você deve ser submisso a ele. Você deve ser obediente a ele. E quando você sai da tecnologia, quando você sai do seu trabalho, quando você sai dentro do seu cronos, dessas 24 horas ininterruptas que não deixa mais você dormir, você fazer as coisas com calma, e você para e olha para o Senhor, como você tem lidado com isso? Como que você tem se relacionado com o seu Deus? Quem toma conta da sua mente, das suas decisões, das suas escolhas? Às vezes percebo que ainda é fácil a gente continuar obedecendo, amando e sendo submisso aos nossos pais. Porque nós os conhecemos, nós sabemos a história de nossa família, nós sabemos a história do nosso nascimento, nós sabemos que deles nós nascemos. Mas eu te pergunto, essa relação que muitas vezes nos compromete com os nossos pais, nós temos essa relação com Deus? Você sabe quem realmente Ele é? Você conhece o seu caráter? Você tem a clara percepção de que acima de todas as coisas você tem um Deus, Senhor dos céus e da terra, que além de ser um Deus transcendente, é um Deus imanente e que vive dentro de minha vida, dentro de minha mente? Você tem percepção disso? Quando confiamos num ser superior, acreditamos num Deus criador, mantenedor, Salvador, que está em sua intimidade dentro de mim mesmo. Mas eu olho para esse Deus poderoso, eu olho para esse Deus grandioso, como cantou o Quarteto Rupert, obrigado pelo louvor desta manhã. E quando a gente vê a grandeza desse Deus, você se depara com um problema. Porque nesse relacionamento, nesse convívio que você e eu temos dentro do nosso dia a dia, eu tenho que conviver com dores, eu tenho que conviver com sofrimento. E quando eu convivo com a dor, quando eu convivo com o sofrimento, a tendência minha que é fazer é dizer: se eu creio em Deus, por que eu estou sofrendo?
Se eu tenho um Deus todo-poderoso, que Ele está acima de qualquer natureza, ou Ele é acima até do sobrenatural, Ele age através do sobrenatural, como que eu posso conviver com a dor e o sofrimento, tendo comunhão e relacionamento com esse Deus? Você já percebeu que a cultura ocidental ela tem uma marca tremenda? E uma das marcas dessa cultura é que ela quer vencer a dor a qualquer custo. Os hospitais estão cheios, os médicos estão com as suas agendas lotadas, porque ninguém quer conviver com a dor. Eu não quero, você não quer. E a qualquer custo nós buscamos espantá-la de nossa vida ou ao redor da nossa família, de nossa casa. Também busquei uma informação para ver qual foram os 10 remédios mais vendidos no Brasil em 2018. E o que diz aqui é a indústria farmacêutica, uma pesquisa feita por ela aqui no Brasil, da Intermarco, ela diz assim, que dentre os 10 remédios mais vendidos no Brasil em 2018, 4 deles são para resolver o problema da dor. E um que é um relaxante muscular e também ele resolve o problema da dor, você conhece muito bem, é o nosso querido Dorflex. Ele é o campeão de vendas. Sabe quantos milhões foram comprados em reais de Dorflex em 2018? 470 milhões de reais foram gastos em Dorflex aqui no Brasil. Eu não sei se você é amigo dele. Eu confesso para vocês que eu fujo dele. É muito difícil eu tomá-lo porque eu tenho medo dele. E eu não gosto de tomá-lo. Mas 470 milhões de reais foram gastos em farmácias somente com Dorflex. Uma psicóloga chamada Lígia Viegas, ela estava comentando essa informação pela indústria farmacêutica. Ela diz assim, tem muito a ver com a sociedade, diz ela. Somos forçados a experiências a todo momento e quando chega o cansaço, o que propõe é tomar medicamentos para aguentar e não diminuir o ritmo da vida e pensar na estrutura. Nosso ritmo frenético. E você tem cansaço muscular e você sente dores. E a gente vai tentando resolver com esses paliativos. É interessante que ao a gente procurar através desses paliativos resolver a dor, a maioria das vezes ela aumenta. É incrível que os nossos filhos, crianças e adolescentes têm dificuldades em lidar com as perdas, com a dor, com o sofrimento. É interessante que em pesquisas de psicologia e outras mais, como que as pessoas hoje comparam com os adolescentes e os nossos filhos, as crianças de décadas atrás. E através desses relacionamentos líquidos, como diz Bauman, a gente vai perdendo o controle. E o controle de nossa vida, nas coisas e relacionamentos, estão trazendo resultados tremendos dentro da sociedade hoje em dia. Há índices altíssimos de suicídio. Sabem por quê? Porque muitas pessoas não estão conseguindo conviver quando perdem o controle das coisas e relacionamentos. Há índices altíssimos de divórcio, de feminicídios, porque muitas vezes os nossos relacionamentos estão saindo do controle. Nem sempre conseguimos controlar e alinhar tudo. E o que sobra é dor, estresse, frustração, sofrimento. Eu e você sabemos que a vida não é tão simples como se eu pudesse ir para uma farmácia e pudesse comprar um remedinho e na farmácia eu tomasse e o efeito desses remedinhos me ajudassem a resolver meus problemas cotidianos, pudessem resolver as dores da minha alma, da minha mente, do meu coração. Estamos acostumados, queridos, aqui na igreja, a ouvir um discurso, ou nas igrejas onde frequentamos, a ouvir um discurso. E às vezes o discurso que nós ouvimos é o seguinte: vem para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos.
Às vezes você escuta uma outra frase, um outro discurso. Se você tiver fé em Deus, você não vai sofrer. Você não passará por problemas. E eu olho para a palavra e vejo que não foi isso que Jesus Cristo nos falou. Ele diz, olha, você e eu passaremos por dificuldades, por aflições. Jesus disse, você e eu passaremos pela dor e pelo sofrimento. Mas tem de bom ânimo, porque Ele diz, eu passei pelas dores e o sofrimento. Eu venci e eu estarei ao seu lado nos momentos de dor e de sofrimento. Sabem, a prática de espiritualidade não nos isenta de qualquer nível de dor. Nós sofremos, pensamos, e você pode às vezes dizer algo está errado com Deus, e às vezes quando sobrevém uma notícia ruim de uma doença, ou quando você está enfrentando um problema na sua empresa, ou você está enfrentando um problema de relacionamento em sua casa, você às vezes pensa assim, será que o problema é o meu Deus? Será que o problema sou eu mesmo? Será que é a minha espiritualidade que está tendo problemas? Queridos, o caminhar com Deus não é um convite para uma temporada na Disney. Você não veio aqui para entrar numa espiritualidade com Deus e sair daqui dando glórias ao Senhor, porque todas as coisas foram eliminadas e a gente vai viver aqui na terra como se a gente já estivesse no céu em relação à dor, ao sofrimento e aos problemas. Quando nos tornamos discípulos de Jesus, isso não é garantia de uma vida mansa, Ele deixou isso muito claro. Nós temos os nossos desafios, nós temos as dificuldades, mas Ele disse, ainda que você ande pelo vale dos desafios e das dificuldades, eu estarei com você. Eu quero convidar você nesta manhã, para que juntos a gente olhe para uma narrativa bíblica. E essa narrativa bíblica, ela encontra-se em Gênesis, no capítulo 12, verso 1. Eu gosto muito de ver a Bíblia através das narrativas. É interessante que 2/3 da Bíblia, elas são narrativas bíblicas, são histórias. A gente não fala muito mais em história, né? Porque a história está sendo contextualizada, ela está sendo discutida, está deixando de ser uma história real e coerente. As pessoas estão colocando interrogações na história, e as universidades estão aí fazendo isso. Mas com uma narrativa bíblica, você percebe que a Bíblia, ela foi escrita e 2/3 delas são narrativas. E é interessante que nas narrativas bíblicas eu olho para histórias de homens e mulheres, e muitas vezes eu vejo essas histórias sendo histórias planas e outras vezes histórias circulares. E às vezes quando eu olho para uma narrativa bíblica e vejo uma narrativa plana, eu vejo que existem homens e mulheres que foram registrados na Bíblia através da história, através dessas narrativas, e essas histórias são equilibradas, são planas. E a pessoa parece que não cometeu um desvio, ela sempre esteve ligada com Deus, e sempre teve sucesso em Deus. E essas narrativas planas são importantes você e eu estudarmos, porque é um objetivo meu e seu alcançar uma vida semelhante a uma vida de Enoque, por exemplo, que através de Cristo teve uma vida plana. Um José que através da fidelidade, da comunhão com Deus, ele também, a graça divina e a influência do Espírito Santo também conseguiu ter uma vida plana. E às vezes você olha e diz assim, mas eu jamais vou conseguir ser um Enoque, eu jamais vou conseguir a lealdade, a fidelidade de José. Mas graças a Deus na Bíblia existem narrativas bíblicas que são circulares, que têm as suas ondulações. E Deus colocou essas narrativas para eu chegar e dizer o seguinte, essas narrativas transcendem os séculos. E chegam na minha vida nesta manhã, em pleno século 21, 2 de março de 2019, chegam para você e para mim, sabe, para dizer o quê? Que mesmo a gente tendo os nossos altos e baixos, é possível a gente receber o amor e as provisões de quem? De Deus na nossa vida. Por isso eu quero convidá-lo nesta manhã para que a gente olhe aqui, por favor, veja aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 12, verso 1. E é uma história que você conhece muito bem, através de Deus a gente vai relembrar rapidamente alguns textos de como esse homem se relacionou com dor, com sofrimento. E a Bíblia diz assim,
Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão. A Bíblia diz assim, simples, ela diz simplesmente sobre sua família, filho de Terá. E Terá um dia, ele reúne seus filhos. Ele diz assim: olha, nós moramos em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma região muito próspera, era uma região rica, mas a idolatria estava ali infiltrada. E Terá, pai de Abraão, diz assim: nós vamos sair daqui e vamos para Harã. E ali a gente vai, nós vamos novamente fortalecer nossas propriedades, vamos crescer como família, vamos morar em Harã. E é ali em Harã que a Bíblia chega, no contexto de Abraão, e Deus chega para ele e diz o seguinte: Abraão, eu quero que você pegue as suas coisas, eu quero que você pegue os seus empregados, suas empregadas, eu quero que você pegue todo o seu gado, eu quero que você pegue tudo que você tem e você saia para um lugar que eu te mostrarei. Eu olho para Abrão, né, inicialmente o nome dele é Abrão, tinha o significado de pai, um grande pai. Eu olho para ele e você diz assim: bom, pastor, Abraão foi o pai da fé. E foi muito simples para Abraão ser pai da fé. Mas eu vejo que a vida de Abraão, a jornada de Abraão tem muitos testes, tem muitas provações, tem muitos momentos que ele teve que decidir, que ele teve de escolher. Não foi tão simples assim para ele desenvolver a sua fé. E agora Deus diz o seguinte: olha, deixa para trás tudo. E eu quero que você vá para uma terra aonde você não sabe onde é, e eu quero mais tarde te mostrar. Será que foi simples para ele simplesmente abraçar seus pais, pegar a sua esposa Sara, seus empregados e sair? Será que foi simples assim? É interessante que pense se Deus chegasse para você hoje, em pleno século 21, e Deus chegasse para você e dissesse o seguinte: olha, arrume as suas malas, abasteça seu carro, eu quero que você saia e que você deixe tudo para trás, porque eu quero que você comece uma viagem, e eu vou dizer para você aonde você vai parar para você continuar a sua vida e com a sua família. Você faria isso? Você deixaria tudo para trás? Você sairia? E é interessante que a palavra de Deus diz assim, que Abraão, ele simplesmente pegou todas as coisas, despediu com seus pais e conversou, e ele disse o seguinte: eu não posso rejeitar o chamado de Deus, eu vou sair. E a Bíblia diz assim no verso 2 de Gênesis 12, diz assim, que em meio à jornada, numa noite, Abraão sai de sua tenda, depois de estabelecer ali o acampamento, ele começou a olhar para o céu. Faz quanto tempo você não sai à noite em algum lugar onde não tenha lâmpadas, como cidade como a nossa, e no meio da escuridão você olha para o céu para ver estrelas? Alguém fez isso nessas férias? Oh, amém, olha, tem alguns aqui que fizeram, que bênção poder fazer isso. Faz tempo que eu não vou para um lugar assim onde não tenha lâmpadas, não tenha nada, e você possa olhar para o céu para enxergar as estrelas. E Abraão estava ali no meio do deserto olhando para as estrelas, e veio a voz do Senhor e disse o seguinte: Abraão, eu farei de você um grande povo, eu abençoarei, eu tornarei você famoso, o seu nome, você será uma bênção, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Abraão, eu vou mudar teu nome, você agora de Abrão, um grande pai, você vai ser Abraão, pai de todas as nações, de todos os povos. Abraão, olhe para o céu, tente contar as estrelas, eu vou abençoar tanto as suas gerações, que eles serão como números dessas estrelas incontáveis, infinitos. Abraão ouve aquilo, mas uma coisa no fundo de sua mente, do seu coração, ele como ser humano, ele começa a imaginar, ele falou: Senhor, o Senhor está ficando insano. Eu tenho 75 anos, Sara, minha mulher, ela tem já aproximadamente 75 também, é bem próximo à minha idade.
ela é estéril. As pessoas zombam dela, é uma vergonha, ela se sente envergonhada. Nós lutamos tanto pelos filhos, nós não estamos conseguindo. E agora o Senhor vem dizer para mim que aos 75 anos, o Senhor vai me fazer de mim mesmo e de Sara, nós seremos uma grande nação, o Senhor vai nos abençoar. A impressão que nos dá no texto bíblico, queridos, é que a promessa veio numa noite e na outra noite, já Sara estava já engravidando, foi assim? Quantos anos demorou para vir Isaac? 25 anos. 25 anos e cada dia, cada noite, cada encontro entre esposo e esposa, aqueles dois sonharam que agora vai nascer Isaac. E em meio à ansiedade do ser humano, como você e eu temos essa ansiedade, Abraão atropelou as histórias, e eu não vou aqui comentar sobre isso, mas você conhece muito bem. Ele toma uma empregada de sua esposa, tem um relacionamento com ela íntimo, e dali nasce Ismael, ele querendo prover as promessas de Deus, através da sua própria escolha, e a sua independência do Senhor. E o tempo vai passando. E de repente vem a notícia ali no acampamento. Sara está grávida. Sara vai ganhar um filho. Eu fico imaginando, queridos, o sentimento daquele pai. Aos 100 anos. Ele diz: Senhor, já não estou com tanta vitalidade, Senhor, eu não tenho mais tanta energia, mas Senhor, eu agradeço a Ti, o milagre da vida está acontecendo na nossa casa, e nasce Isaac. Isaac era a materialização do amor de Deus, um relacionamento entre Abraão e entre Sara. Ele era a materialização da ratificação da promessa de Deus, que de ti farei uma grande nação. E aquele menino agora corre de um lado para o outro. Eu vejo Sara sentada, abraçando o garoto e pensando: olha, você é fruto do milagre de Deus, você é fruto do milagre do Senhor, você é a nossa certeza da herança, da prosperidade de nossas gerações. Eu fico olhando para Abraão apresentando Isaac para todas as pessoas, aonde ele ia, e o pequeno garoto ao lado dele, e ele olhava para aquele garoto e sabia das promessas de Deus sendo confirmadas, ratificadas através dele, o garoto herdeiro, o amado, o querido, apreciado. E de repente, Deus chega para ele em Gênesis 22, verso 1, e diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe a Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Olho para esse texto e é um momento único da história do plano de salvação na narrativa bíblica da história de Abraão, Sara e Isaac. Você conhece esse momento? Isaac já estava saindo indo para a adolescência, seus 12, 13 anos. Era considerado por todos o herdeiro do grande Abraão, o grande patriarca, daquele homem rico e poderoso. E agora a Bíblia diz assim, que passado um tempo, Deus pôs Abraão à prova. Deu para Abraão e disse assim o seguinte: você precisa passar por um teste. Por que um teste? O que serve um teste? No conceito bíblico, teste significa uma renovação, é uma pulsão, é um burilar, como se fosse uma pedra preciosa. Um teste do mundo, um teste da nossa cultura, geralmente é um teste para conhecimento. Você vê isso dentro do direito, a OAB, você vê nisso um garoto no médio para a universidade, um Enem, na própria seminário de teologia. Quando a gente sai do seminário de teologia, você não sai como um pastor, você sai como um aspirante ao pastorado. E aí você passa 3, 4 anos, geralmente, e dentro desses 3, 4 anos você é observado, a sua conduta, a sua maneira das pessoas, a sua maneira de se conduzir dentro da igreja. E depois de 3 ou 4 anos você vai, a administração chega até você, sabe o que eles fazem? Eles pegam o espírito de profecia,
eles pegam a Bíblia, e aí vem uma coisa que às vezes a gente fica assim bem ansioso. Porque eles vêm e fazem um teste com você. Os 5, quando eu fiz o meu, tinham 8 pastores. E cada um vinha e falava um assunto e dizia o seguinte: Claudenir, o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre a história do fulano? Como que você entende a história da igreja, aquele pastor, a influência de Ellen White? E aí eles vêm conversando com você e você vai fazendo o teste. E a gente muito preocupado com isso, esperando até ver resultados. Davi esses dias estava aí ansioso, né, Davi? Deus o abençoou. Ele passou em primeiro lugar num grande teste aqui em Curitiba, e a gente não sabe nem se a gente fica feliz ou triste, porque eles estão indo embora para Roraima, e nós estamos... Oi? Tocantins, eu cheguei bem pertinho, e ali, e os testes, né? Os testes que a gente programa, os testes, mas há testes que você não programa. Testes que aparecem no nosso dia a dia, um teste de fidelidade, por exemplo, para o homem, para a mulher, casados. Um teste de honestidade dentro da sua universidade ou dentro do seu qualquer lugar. E aparecem esses testes, e esses testes, diz Ellen White, eles vão burilando, eles vão moldando o nosso caráter e o nosso relacionamento com Deus. E é interessante que Deus diz assim: Abraão, eu quero colocar você à prova, eu vou fazer um teste com você. E eu fiquei pensando, por que será que como Abraão, Deus de repente disse o seguinte: eu vou fazer um teste contigo, por que será? Eu fiquei imaginando, irmãos, e a resposta minha, como um ser humano qualquer, é a seguinte: olhando para tudo que aconteceu e registrado em Gênesis 22, eu percebo o seguinte: Abraão, ele começou a amar mais o presente que Deus havia dado para ele, Isaque, do que amar o Senhor que havia dado o presente a ele, Deus. Em algum momento, Abraão estava desviando o seu foco para o presente, o seu filho Isaque. Estava deixando de colocar o seu foco, os seus olhos naquele que havia feito a promessa de dar a ele um filho sobrenatural, para que esse filho pudesse ser o herdeiro e pudesse levar as suas gerações adiante. Será que muitas vezes eu não passo por provas? Será que muitas vezes eu não passo testes divinos? Porque eu estou perdendo o meu foco. Eu estou olhando mais para os presentes que Deus me dá, para a minha profissão, para o meu trabalho, para a minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos, para as coisas que eu tenho, para a minha conta bancária. Será que eu não estou olhando mais para isso e perco de Deus? Será que muitas vezes os Isaques de nossa vida, nós não estamos amando mais a eles do que aquele que tem nos presenteado? E Deus, olhando para Abraão, disse o seguinte: Abraão, eu quero pôr você à prova. E o que Abraão disse? Eis-me aqui. É interessante que a geração de hoje, nós como pais, muitas vezes a gente percebe que a geração de hoje, ela é um pouco, ela coloca às vezes em dúvida nosso convite. Às vezes você diz assim: faça isso, o teu filho diz assim: depende. E você diz assim: vamos para lá, vamos fazer aquilo. O que eu vou ganhar com isso? Às vezes, para que eles tenham confiança, eles têm que ver, eles têm que saber, você tem que racionalizar, você tem que explicar, para que eles possam vir com você e realizar muitas vezes aquilo que você quer que eles façam. E é interessante que Abraão não precisou racionalizar nada. Deus disse o seguinte: eu quero fazer um teste com você, eis-me aqui. E o texto vem dizendo o seguinte: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Veja como que Deus vai assim, ele dá uma mexida na ferida de Abraão. Ele diz assim: pegue seu filho, seu único, o filho que você ama, o filho da promessa, o filho dos seus sonhos, o filho que eu projetei em você, um futuro melhor. Pegue o que você tem de mais precioso e vá para Moriá. E a Bíblia diz assim, que Deus continuou e disse o seguinte: sacrifique-o ali como holocausto, um dos montes que lhe indicarei. Eu fico imaginando o que passou na mente de Abraão. Talvez ele tenha dito o seguinte: Senhor, eu volto para Ur dos Caldeus, eu volto para Harã, Senhor, eu vou para qualquer lugar, me mande que eu faça o que o Senhor quiser, mas não mexa no meu filho. Senhor, o Senhor pegue minhas propriedades, Senhor, o Senhor pode pegar meus empregados, mas não mexa, não dá aqui. E Deus diz assim: eu quero o teu filho. Abraão começou a pensar.
Abraão, queridos, era um homem, você vê ali entre Gênesis 12 e Gênesis 22, você vê a cada lugar que ele ia, o que ele fazia para Deus. Erguia os altares, ele imolava os cordeiros, ele imolava as ovelhas, ele estava sempre abrindo, erguendo altares e fazendo ali seus sacrifícios. Mas sacrifício humano, quem fazia sacrifícios humanos? Os sacerdotes dos deuses que não eram do Senhor. Ele diz agora, o meu Deus está pedindo um holocausto, em holocausto um sacrifício humano. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Quando Deus te pede um sacrifício hoje, em pleno século 21, como que você reage diante desse sacrifício? Se ele diz assim, por mim você tem que abandonar o seu emprego, por mim você tem que abandonar a sua família, por mim você tem que modificar os seus valores, que resposta tenho dado a ele? Eu olho para esse texto, eu olho para esse momento, eu fico imaginando o que sentiu um pai. Eu estou falando hoje para muitos pais aqui. O que você sentiria se Deus pedisse isso para você? Sacrifique o seu filho, pegue uma faca, coloque ali os gravetinhos, toque fogo nele e corte o seu pescoço. O que você faria? Irmãos, em Novo Hamburgo, num tempo passado, recente, meus filhos ainda estavam aí com seus 11, 12 anos, o Rodrigo, a Ana Paula, aí seus 14, 15, 16 anos. E nós fomos desafiados. E ali subindo a Serra Gaúcha, era um rio bem violento. Amanhã os jovens vão fazer um rafting, né, Alex? E eu lembrei disso. E os meninos foram comigo. Eu já tinha ido em Pucón, lá no Chile. Estava todo feliz porque já tinha descido por Corredeiros, lá quem conhece, né, do Trancoso, o rio lá que desce as cordilheiras daquele vulcão ali no interior do Chile. Já tinha ido lá 2 vezes. Eu falei, descer aqui vai ser moleza, eu vou lá com os jovens e vou fazer minha propaganda, né, minha política santa com eles. Pois aconteceu que o Rodrigo... E para mim estava tudo certo, vamos para lá. Aí chegamos lá, colocamos as roupas e tal, e tinha lá acho que uns 100 e poucos homens, e estava aquela festa, entramos nos barcos. Mas num determinado momento da corredeira, uma coisa que eu nunca esperei que o camarada que estava organizando aquilo lá, e que era dono da empresa, fosse fazer, o que ele fez? A gente vai encostar os barcos aqui, e havia uma corredeira bem grande, ele falou assim, todo mundo fora do barco, e nós vamos descer agora, estava todo mundo lá com as suas boias e tal, e todo mundo arrumadinho. Ele falou, nós vamos descer e vamos escorregar agora pelas rochas até lá embaixo. Eu olhei aquilo, aquela corredeira e água contelada, aqueles redemoinhos de água. E sabe o que eu pensei? Falei, agora, Rodrigo e Ana Paula. E me deu um negócio que eu nunca senti. E eu fiquei angustiado. Eu não poderia falar nada para eles e nem para mim mesmo. Eu falei, vou com os dois. E, gente, a angústia minha foi tão grande que eu quase afoguei os dois dentro d'água. E os dois ficaram muito bravos comigo, porque eu atrapalhei os dois na descida e realmente quase que deu zebra, de tanta angústia que eu fiquei e medo de ver os dois descendo sozinhos aquela corredeira. Eu fico imaginando o que passou na mente de... Os questionamentos, talvez, com Deus, a gente não lê isso, mas Abraão era um humano como eu e você. Os questionamentos com Deus, Senhor, como assim? Senhor, o que o Senhor está pedindo? Mas é incrível, queridos, que Abraão obedeceu de Lewis, ele diz assim, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários, e as dificuldades vão nos preparando para grandes momentos. E Abraão ali se apegou com Deus, Abraão se apegou com a sua família, ele se apegou com Isaac. E Ellen White diz assim, que quando Abraão começou a perceber que a coisa era séria, que ele com 100 e poucos anos tinha que andar 3 dias com o seu filho, que ele deveria subir o Monte Moriá, e era uma cordilheira de montanhas, e uma daquelas ele deveria ser escolhido por Deus para ele subir com o seu filho. Sabe o que ele começou a pensar? Ellen White diz assim, que ele nunca que Deus iria matar Isaac. Ele confiava tanto em Deus que ele pensava o seguinte, no momento certo, numa hora certa, Deus vai agir sobrenaturalmente. Ele chegou a pensar até numa coisa incrível. Ele começou a pensar o seguinte, olha, se ele morrer, Deus vai matá-lo. E até Abraão, ele não tinha ainda visto uma experiência como essa. IP.
O IP nos traz lições maravilhosas. No verão, o IP vai perdendo a sua vitalidade. Ele busca a umidade de todos os jeitos, mas a planta vai perdendo a umidade, ela vai perdendo a força, vai perdendo a energia. E quando ela vai perdendo a sua energia, a sua força, as folhas vão caindo, as últimas flores floriram a sua árvore, o seu pé, elas perdem também o vigor, que estão vindo do inverno, do final do inverno. E diz o pessoal da botânica que o ipê começa a flertar com a morte. E ele vai perdendo todas as suas energias. Não conhece essa árvore, ele acha que deve cortá-la. É interessante que eu vi isso lá na frente da nossa casa. Tem uma senhora, ela é a nossa síndica. E um dia eu saí, ela estava podando, os nossos ipês lá são baixinhos ainda, um pouquinho mais assim, que isso. E ela começou a cortar aquilo lá, eu falei, senhora, desculpe eu dar um palpite aqui, mas a senhora não vai matar essas plantas, não? Ela diz assim, Claudemir, fique tranquilo que você vai ver agora mais à frente. E quero dizer para vocês que o que ela disse realmente, ela podou, e quando chegou na florada agora, meses poucos atrás, aquele ipê floresceu. É interessante que o que acontece com ele, no momento em que ele está, que a umidade é mínima, no momento em que ele está com os últimos suspiros, numa autodefesa, ele solta sementes. E a história diz assim, que ele vai soltando sementes, e essas sementes cobrem todo o pé, é uma autodefesa da planta, para que ela não morra pela falta de umidade. E a partir do momento em que ela solta as sementes, ela se revitaliza. E quando ela vai se revitalizando, essas sementes vão abrindo. E aí você percebe que o que vai acontecendo? As flores vão chegando. Até que chega o inverno, e na meados do inverno, na metade do inverno, ela se abre, e ela se torna multicolorida. E ela vem cada ano com mais força, diz assim, cada vez que ela passa por esse processo, e ela vai crescendo, ela vai se amadurecendo, ela se torna mais forte e mais florida, e as suas flores têm um colorido mais forte, e ela se torna uma árvore linda demais, e apreciada por todos nós. Mas antes dela soltar as sementes, antes delas florescer, ela passa por uma pressão, por um estresse grandioso, para que ela possa produzir e se tornar uma árvore linda e apreciada por todos nós. Assim, queridos, é a vida. A ciência diz assim, que às vezes passamos por estresse, que um pouquinho de dor faz bem para a alma, e nós somos edificados e crescemos em saúde até. Que irá olhando para o lado, a cada prova, a cada teste, a cada situação que acontece, nós somos edificados e crescemos e somos moldados no caráter à semelhança daquele que sofreu todas as dores de Jesus Cristo. Bem rapidamente eu quero que você volte a esses dois exemplos, elementos da natureza, carvão, grafite e o diamante. Os dois também são produzidos com grandes tensões e grandes estresses. O carvão, ele fica um pouco mais acima na superfície da terra, ele é coberto pela terra, mas não dá como o diamante. Os dois são produzidos basicamente pelo carbono. E o carvão, ele é um resultado de fósseis, de plantas, de troncos de árvores, assim por diante. E através dos anos sobreposto por camadas de terra e de lodo, assim por diante. E o carvão, ele vai sendo transformado. É interessante que quando agora existem as minas de carvão, eram utilizadas bem mais no século passado, vocês sabem disso, mas até hoje, quando ele é retirado e ele sai como um grafite, como um carvão, ele é o resultado de grandes pressões,
de um grande estresse que ocorre dentro da natureza, embaixo da terra. Só que algo estranho acontece. Ele sai bem fragilizado. Você, quando aperta ele, o que acontece? Ele esfacela, né? Porque ele é um elemento frágil. Agora, o que acontece com o diamante? O diamante também tem, eu não vou entrar aqui em detalhes, o tempo está bem curto, eu escrevi uns históricos deles aqui, se eu errar alguma coisa, por favor, você me perdoe. É que ele é formado a 160, 150 quilômetros na profundeza da terra. Ele também é formado através de grandes pressões e grandes temperaturas, e existe um estresse tremendo, existe uma pressão tremenda, e através da forma da pedra que sai de rochas ali, ela também é formada e ela sai como um diamante através das pressões e altas temperaturas. E com o passar do tempo, isso aí, séculos e tal, acontece que elas, pelas erupções vulcânicas e outros procedimentos da natureza, elas são empurradas para rios e para mares. Só que o diamante, ele é formado e ele é um dos elementos mais consistentes, mais duros que existe na natureza. A tal ponto que, em grego, como que ele chama mesmo? É amanto, que quer dizer invencível. Então vejam, os dois elementos da natureza, por pressão, por estresse, por alta pressão. Só que quando ele sai, quando ele é utilizado, ele é fragilizado, ele é muito frágil, ele se quebra. Mas o diamante serve até mesmo para se cortar vidros. Uma joia rara, que embeleza as mulheres e lojas e assim por diante. E é uma das pedras mais disputadas, mais cobiçadas no mundo. Eu te pergunto nesta manhã, querido jovem, querido irmão, será que quando nós trabalhamos sob pressão, será que quando vem a dor, o sofrimento, quando o estresse é alto, você é um carvão espiritual, você é um diamante? A cada momento em que você é testado, você se torna um invencível espiritualmente falando. Queridos pais, quando nós temos pressão dentro de casa, quando vem o estresse, quando a dor, o sofrimento e as coisas não estão andando do jeito que nós queríamos que andássemos, quando a gente ouve notícias ruins, você se torna um carvão ou você se torna um diamante? É interessante que eu olho para Gênesis 22:1, e mesmo em meio às provas, Abraão disse o seguinte: Senhor, eis-me aqui. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Ele levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, e vinha para o holocausto. Ele partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Foi embora Abraão. Eu fico imaginando a sua mente, eu fico imaginando o seu desespero, a sua ansiedade, mas a sua confiança em Deus. Eu olho para Isaque e vejo o que fez Isaque. A Bíblia diz assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou no Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminharam os dois juntos, Isaque levando a madeira e ajudando seu pai. Será que eu, como filho, faria o que Isaque fez? Será que eu, como filho, estaria ao lado do pai, 100 e poucos anos? Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai, sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa é a grande pergunta do Evangelho do Velho Testamento. Senhor, estão aqui as brasas e a lenha, aonde está o cordeiro para o holocausto? Essa é a grande pergunta. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. A obediência vem antes do milagre. Queridos jovens, a lealdade a Deus vem antes das bênçãos, vem antes do milagre. A obediência, queridos, e a submissão vem antes do milagre. Eu quero que você pense entre submissão e obediência. Existe aí uma diferença, eu quero que você pense sobre isso, não vou falar sobre isso hoje. Mas existe diferença entre obedecer e entre você ser uma pessoa submissa, que responde a Deus pelo que você sabe dele, pelo que você o conhece. A Bíblia diz aqui que ele disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá.
depois de adorarmos, voltaremos. Eu vou ler apenas o texto, não vou comentar, mas a Bíblia diz assim: pela fé Abraão, quando Deus opôs ao sacrifício, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque e a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode o quê? Vejam aonde foi a confiança de Abraão na providência. Ele não sabia, nunca tinha ouvido falar em alguém ressuscitado, mas ele disse assim: olha, Deus vai ressuscitar meu filho, Deus não vai deixar que ele fique morto lá em sacrifício. Veja a fé que esse homem tinha em Deus. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. E então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui, não toque no rapaz, e se o anjo não lhe faça nada. Agora sei que você teme que não me negou o seu filho, o seu único filho. Queridos, talvez você esteja orando por uma bênção do Senhor. Talvez você veio aqui hoje em busca de um milagre. Eu olho para essa história e olho porque às vezes eu fico ansioso, porque as respostas de Deus às vezes são não, não é agora ainda tem mais um tempo. Eu sei do momento em que eu vou atuar na sua vida, eu não consigo esperar. Eu fico angustiado, eu questiono Deus, eu questiono quem Ele é, como Ele é, se a palavra dEle é verdadeira, se as promessas dEle realmente são cumpridas. Mas eu olho que no ápice, no momento exato, no momento em que Deus, através do controle de minha vida, sabe o lugar e o momento em que Ele vai agir em mim mesmo, Ele age. E quando a faca foi erguida, o anjo bradou o seguinte: pare, Abraão, pare. Porque eu achei um resgate. Meu filho, existe um cordeiro para o teu filho. Queridos, quando eu olho e vejo a palavra do Senhor nos evangelhos, eu vejo o seguinte: eu vejo que no Monte do Calvário existe uma comparação entre o Moriá e entre o mesmo. Sobe o garoto Isaque, e ele vai subindo para ser sacrificado, e ele vai levando os gravetos, ele vai levando fogo para o seu pai. Eu olho para o Calvário e vejo ali o Filho de Deus subindo para o Monte Calvário. Ele vai levando o quê? O madeiro, ele vai levando a sua cruz. E é uma obediência semelhante, é uma submissão semelhante. Talvez Isaque tenha passado em algum momento: olha, realmente alguma coisa vai acontecer comigo, mas eu vou subir, eu amo meu pai, eu sei quem ele é, eu conheço o Deus do meu pai, eu vou ser submisso. E quando eu olho para Jesus Cristo, ele também diz o seguinte: eu amo meu pai, eu vou ser obediente, eu vou ser submisso, eu vou passar até a morte de cruz. Mas quando a faca se levanta, quando a cruz se levanta, quando os dois holocaustos são montados, aí vem a diferença. Ali para Isaque, no momento seguinte: olha, a salvação para o teu filho, eu arrumei o cordeiro, eu arrumei o substituto. Mas quando eu vejo a cruz, eu só vejo um brado do filho: pai, pai, por que me desamparastes? Pai, o que está acontecendo? E o Filho de Deus, ele é crucificado e ele morre a minha morte para que eu e você possamos ter a vida dele. Por isso, nesta manhã, eu quero desafiar você. Diante da dor, diante do sacrifício, diante do holocausto, nunca tema. Se você está passando por um sofrimento, nunca tema. Encare os problemas desse ano de 2019. Que tenhamos juntos uma comunidade viva, uma comunidade que realmente conhece Deus. Porque para eu encarar os problemas, para eu chegar na cruz e eu depositar a minha dor na cruz e saber que no momento certo eu vou receber uma provisão, eu vou ter que conhecer esse Deus. Porque é o conhecimento dele é que vai me levar a eu realmente ter as respostas que eu preciso. Eu quero encerrar nesta manhã com essa frase: Deus sempre vai prover muito mais a nós do que desistir por Ele. Nunca se esqueçam disso. Se você tem que tomar grandes decisões na tua vida hoje,
Eu não sei se você vai precisar fazê-lo, mas se você estiver precisando de tomar uma decisão no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, não sempre vai prover muito mais. Olhe para a vida de Abraão. Deus sempre vai prover muito mais a nós do que Ele nos pede para desistir dele. A cruz de Cristo nos abriu uma esperança, a esperança de vê-lo muito em breve. E nós iremos terminar o culto desta manhã ouvindo. Eles vão nos levar além da cruz. Eles vão nos levar além da dor e do sacrifício. Eles vão nos levar a pensar nesta manhã num grande momento em que a dor, o sofrimento, os problemas serão extintos pela vinda que ama você e ama a mim mesmo e virá para nos resgatar e nos levar para o céu. Trombeta anunciando aos milhões, breve Jesus voltará. Ondas do mar com poder ecoar. Cristo em breve proclamar e cantar esta bela mensagem que o mundo terá de ouvir. Cristo vem logo, Cristo vem logo, Cristo está voltando, Cristo está voltando. Cristo em breve retorna seu reino de paz, já podemos sentir nova esperança. Ele trará paz e justiça, vai restaurar um reino forte, um reino eterno. Um dia vai surgir. Jesus voltará muito em breve, seu reino de paz já podemos sentir. Ide as nações proclamar e cantar esta bela mensagem que o mundo terá. Cristo vem logo, Cristo vem logo, outra vez. Cristo vem logo, Cristo vem logo, Cristo irá. Colocai-vos em pé, por favor. Senhor nosso Deus, momento de dor, mas uma história de grandes vitórias pela sua provisão. E essas grandes vitórias através do Moriá no passado e através do Calvário, nos leva nesta manhã a sairmos com essa grande esperança, com essa grande promessa em nossa vida, que o Senhor virá outra vez. E a nossa oração nesta manhã é: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Amém.